sou o menor da casa de meu pai. Senta glorificando o Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite, eu programei uma mensagem quando o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração o amor dessa palavra. Eu entendi uma coisa, e aí o Espírito Santo do Senhor também me deu um tema. Eu quero nessa noite falar, e o tema da minha mensagem vai ser: vença o poder da sua mente. Mas por que vençam o poder da sua mente? E para esse tema, eu usarei a história de Gideão. Eu começo dizendo aos irmãos que existem batalhas nas nossas vidas que não podem ser vistas por ninguém. Existem batalhas nas nossas vidas que ninguém vê. E qual é essa batalha? É a batalha da mente. É a batalha do eu contra eu. É a batalha da minha mente contra o meu espírito. É a batalha da carne contra o Espírito Santo. E o mais perigoso sobre essa guerra, essa batalha contra a nossa mente, é que ninguém percebe quando você está perdendo essa batalha. Porque por fora, a pessoa ainda continua de pé, ainda continua indo na igreja, ainda continua glorificando o Senhor, ainda continua orando, ainda continua caminhando, mas por dentro, essa pessoa que está perdendo essa batalha já está dominada por pensamentos que enfraquecem o seu ser, pensamentos que limitam e atrasam o seu chamado, atrasam aquilo que Deus te chamou. E com isso, pegamos um detalhe muito profundo dentro desse tema. Qual? É que o inimigo raramente começa atacando a sua vida por fora. Não, ele começa atacando a sua mente por dentro. Ele não começa destruindo os seus caminhos. Ele começa distorcendo a sua mente. Porque se ele conseguir governar a forma que você pensa, ele não precisa impedir você de andar. Ele não precisa parar a sua vida. Ele só precisa te convencer de que você não é capaz de viver o que Deus te chamou. O inimigo, ele não quer parar você. Ele quer te convencer que você não tem capacidade para fazer aquilo que Deus te chamou. Ele não quer parar você. Ele quer te convencer que você não sabe cantar. Ele quer te convencer que você não sabe adorar. Ele quer te convencer que você não sabe pregar. Ele quer te convencer que você não serve para nada. Mas nessa noite eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que a porta da graça e da misericórdia de Deus ainda está aberta nessa noite. Ah, meu Deus, poucas pessoas entenderam. Eu vou dizer de novo: a porta da graça de Deus e da misericórdia de Deus ainda está aberta aqui nessa noite de domingo. E eu quero te dizer uma coisa: entenda, é que se Deus investiu em você, Deus não investiu em você à toa. O inimigo vai tentar mudar a sua mente, o seu pensamento, mas saiba você que se Deus investiu em você, é porque você é capaz de vencer as batalhas que pelejam na sua mente. Porque o inimigo não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque se o inimigo te impedir de andar, você ainda está adorando. Mas se ele te impedir na sua mente que você não pode adorar, você continua andando, mas sem adorar. E o que é mais importante?
adorar ou caminhar, exaltar ou caminhar, servir ou caminhar. A história de Gideão nos mostra um homem que, quando ele é chamado por Deus, a deficiência da sua mente o impede de enxergar aquilo que Deus está enxergando nele. Quando olhamos para Gideão, no livro de Juízes capítulo 6, vemos um cenário que vai muito além da crise de Israel, pois Israel estava sendo oprimida pelos midianitas. Sim, mas o problema não era apenas os midianitas. O problema não era apenas a guerra no território geográfico de Israel. O problema era dentro da mente do povo de Israel. E Gideão nos mostra que ele é o maior retrato disso que estava acontecendo. Por quê? Porque quando Deus quer escolher alguém, Ele não vai lá no etiquetado. Quando Deus quer escolher alguém, Ele não vai lá naquele que é cheio de não me toque, naquele que é cheio de mimimi. Não. Quando Deus quer escolher alguém, Ele vai lá numa família idólatra e diz: Gideão, vem cá que eu quero te usar. Quando Deus quer escolher alguém, Ele não vai no mais bonitinho, Ele não vai no perfeitinho, Ele vai naquele que está cheio de problema, para Ele mostrar que os problemas são grandes, mas Deus é maior em sua vida. Meu Deus do céu, Ele vai naquele que está cheio de problema mental, naquele que está cheio de problema físico, material, para mostrar que o problema é grande, mas Ele é maior em sua vida, para ultrapassar esses problemas. Porque lá fora sofre, aqui dentro sofre, mas aqui dentro sofre com Ele. E quando nós sofremos com Ele, nós temos até prazer no sofrimento. A Bíblia vai nos mostrar que Gideão estava no lagar malhando trigo. Isso me chamou a atenção, irmão Paulo, porque lagar não é lugar de malhar trigo. O que esse homem estava fazendo no lagar malhando trigo? Se lagar é lugar de uva. O que esse homem está fazendo ali? Está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Isso nos mostra que ele estava vivendo fora do ambiente correto, fora do posicionamento. Ele estava se escondendo. E é exatamente nesse cenário que Deus aparece. Deus não aparece quando Gideão estava forte. Deus não aparece quando Gideão estava pronto. Deus não aparece quando ele estava confiante. Deus não aparece quando ele estava se achando que podia fazer. Mas Deus aparece quando ele estava escondido. Quando ele estava escondido, Deus estava bradando, dizendo: Gideão, venha que eu vou te usar. Mas Mateus, o que eu tenho a ver com isso? O que esse tema tem a ver com isso? É que Deus não chama você baseado naquilo que você acredita ou naquilo que sua mente ou você acha. Não, Deus não te chama assim. Ele chama baseado naquilo que Ele vê em você, naquilo que Ele está enxergando em você. Porque Deus te chamou, é porque Deus tem um compromisso com você, é porque Ele investiu em você, é porque Ele sabe que você tem capacidade para fazer a obra dEle. Cholaramai, guiando, labaci, guiando, larabai. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Cholaramando, labaci, guiando, larabaçai. Eu não sei como que você saiu da sua casa para vir nesse culto jovem, não. Cholaramando, labaci, guiando, larabaçai. Mas eu cheguei aqui desde a porta, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite.
Xaramai, guiando, labaci, guiando, larabaçai. Eu te convido nessa noite a você sentir a presença de Deus. Eu te convido nessa noite ao seu coração voltar a arder pela palavra de Deus. Eu te convido nessa noite você voltar a ser usado por Deus, porque Deus quer te usar, assim como Ele chamou Gideão. Gideão estava no lugar errado, fazendo coisa errada, mas se Deus tem um compromisso contigo, Aramanalabassi Nagai guiante, olabassu guiando, larabai. Meus irmãos, quando Deus se manifesta e chama Gideão de valente, a reação de Gideão não é uma reação de aceitação, é a reação de alguém que já foi derrotado pela sua própria mente. A reação de Gideão, quando Deus o chama de valente, ó valente, vem cá, não foi igual Isaías, eis-me aqui. Não. A reação de Gideão é de alguém que já estava derrotado, mas não pelo inimigo, por ele próprio. E o que me chamou a atenção nesse texto é que Gideão em nenhum momento negou Deus. Gideão, ele estava interpretando Deus a partir da sua dor. Pois quando Deus chama Gideão, ele começou a perguntar a Deus onde Deus estava e por que daquilo tudo está acontecendo com Israel. E isso é extremamente perigoso, porque quando a nossa mente começa a vencer nós mesmos, ela começa a distorcer a nossa sensibilidade espiritual. Você já vai entender. E quando a nossa mente começa a distorcer a nossa sensibilidade espiritual, o negócio começa a ficar mais sério. Porque quando a nossa sensibilidade começa a ser distorcida, Deus, quando está presente na casa, nós não sentimos. Quando Deus está falando na casa, nós não entendemos. Quando Deus está se movendo na casa, nós não estamos vendo. Isso é quando a sua mente começa a te vencer. Mas eu te convido nessa noite a voltar a sentir a presença de Deus. A pouca pessoa entendeu. Eu te convido nessa noite a voltar a sentir a presença de Deus, porque a partir dessa noite a luta que está na sua cabeça não vai te vencer mais. A partir dessa noite você vai sair daqui entendido que a luta que está na sua mente, Deus já venceu, Deus já venceu, Deus já venceu, Deus já venceu, pelo poder do nome do Senhor. Cholaramai, guiando, labaci, guiando, larabai. Porque Mateus, Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo em batalha com a nossa mente, em nenhum momento nós paramos de fazer menção do nosso Deus. Enquanto uns confiam em carros, que carros podem vencer batalhas, outros confiam que carros podem vencer batalha, nós confiamos que o Senhor Jesus pode vencer batalha. Nós confiamos que aquela batalha que foi vencida na cruz do Calvário já é suficiente para nós e sempre será, pois Ele está vivo, Ele está vivo e Ele permanecerá até a confirmação dos séculos. Quando Gideão responde a Deus, no texto que nós lemos,
Juízes capítulo 6, 15. Ele não está apenas falando uma frase com Deus. Ele estava revelando como ele estava falho mentalmente. Como ele estava falho com ele mesmo. Como a mente dele já tinha vencido ele. Ele diz que é o menor, que a sua família é a mais pobre. Era como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor, pode chamar outro, que eu não tenho capacidade disso. Para muitas pessoas isso parece humildade, mas não é. Quando Deus chama alguém que quer colocar qualidades dele em defeito para Deus, isso não é humildade. É uma pessoa que está correndo daquilo que Deus chamou. Isso que Gideão está fazendo não é uma palavra de humildade. Ele está mostrando que a mente dele está induzindo ele ao fracasso ministerial. Pois ser pobre ou menor da casa não tira o chamado que Deus te chamou. E o que me chama a atenção, eu sinto Jesus aqui. Cholaramando, labaciguiando, larabaçai. Chegou a tirar meu raciocínio. Labaciguiando, larabante, ogabaci. O que chama a atenção é que Gideão usou sua origem como argumento contra Deus. Isso é exatamente o que a nossa mente faz conosco. Ela transforma fatos simples da nossa vida em prisões que impedem nós de seguirmos o nosso ministério. Enquanto Deus está chamando Gideão de valente, era como se ele estivesse em frente a um espelho dizendo: você não consegue. Deus está chamando ele de valente. Ele está virando para um espelho dizendo para ele mesmo: você não é capaz. Deus está chamando ele de valente. Ele está virando para o espelho dizendo: você não consegue. Mas eu vim com essa palavra lá da minha casa para te dizer nessa noite que você vai conseguir sim. Se sua mente não tem coragem de dizer que você vai conseguir, eu tenho. Você vai conseguir sim, porque quem te chamou foi Deus. Porque grande ainda é a caminhada, meu Deus do céu. Você vai conseguir sim, porque grande é a caminhada e grande é quem te chamou. Rabai, rabante, olabasiguiando, olabassu. Meus irmãos, eu tenho mais 8 minutos, eu vou apertar mais um pouquinho. Tem uma frase de um grande teólogo e pregador, Warren Wiersbe, que diz que o pecado tolerado de hoje com certeza vai nos matar amanhã. Ou seja, se você tolera a sua mente, cada dia que passa, a sua mente vai matando um pouquinho de você. Porque quanto a sua mente vai te matando, você não tem mais força de orar. Vai apertar um pouquinho. Você não tem mais força para jejuar. Você não tem mais força para ler Bíblia. Antes lia pelo menos um capítulo da Bíblia no dia. Hoje abre a Bíblia uma vez no mês e olhe lá. Mateus, o que é isso? É a sua mente te vencendo. Porque quando a mente começa a vencer, você não quer mais orar,
Você não quer mais cantar. Você não quer mais pregar. Mas por que isso? Por que, irmão Paulo? Porque a presença dele que nos atrai a ele. E se eu não consigo mais sentir a presença dele, como eu vou ir a ele se não tem o que me atrai? Vai apertar um cadinho. Se eu não consigo sentir a presença dele, como eu vou a ele se é ele que me atrai? Cholaramai, labassi guiando, larabaçu. Cholaramai guiando, labassi guiando, orabassai. E quando nada te atrai, você acaba parando de servir, de adorar, de vir ao culto, de engrandecer o Senhor, de exaltar o Senhor. Mas enquanto você está olhando e dizendo que você não consegue, eu vim te dizer que Deus ainda precisa que você pregue no seu serviço. Deus ainda precisa que você clame pela sua família. Deus ainda precisa da sua boca para clamar com grande voz que Ele vem. Deus ainda precisa de você para dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, usa-me. Cholaramai, labassi guiando, larabante, olabassi. Depois que Deus trata Gideão, vou aplicar isso e vou terminar. Algo muda dentro de Gideão, porque as circunstâncias onde Gideão vive exigem fé. O cenário que Gideão está vivendo é desafiador, é devastador, mas a postura de Gideão já mudou. Ele está num lugar difícil, mas a postura dele mudou. A mente já não vence ele mais. A sua cabeça não dá mais opinião. Agora quem que age na vida de Gideão? O Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor. E deixa eu te dizer mais uma coisa. O Gideão, o Espírito Santo do Senhor que operou na vida de Gideão, na vida dos profetas. Antes eles operavam só apenas em uma pessoa, mas hoje não é só mais em uma, não. Hoje é em todo mundo que o Espírito Santo está. Hoje é em todo mundo que o Espírito Santo está. Hoje é em todo mundo. Contempla a presença do Espírito Santo. O detalhe é que a vitória contra os midianitas, eu vou encerrar para você dar um glória bem alto, para você entender que Gideão não venceu apenas a mente, porque Deus, irmão Paulo, é fiel, venceu a batalha também. Ele não apenas venceu a batalha dentro dele, ele venceu fora também. Porque o Deus que te prometeu que você vai conseguir, faz você conseguir. Mesmo com 300, você vai sair daqui vitorioso. Tem alguém que quer sair vitorioso daqui nessa noite? Tem alguém que quer sair vitorioso daqui nessa noite? Tem alguém que quer sair daqui vitorioso nessa noite? Levanta sua mão para o céu então, que Deus vai descer aqui com vitória aqui nessa noite. Tem vitória aqui para essa noite. Tem vitória para sua vida. Tem vitória para sua família. Tem vitória. Tem vitória para sua família. Tem vitória para sua casa. Arabai, cholaramando, labasiguiando, larabassai.
Assim como Gideão, que quando foi chamado, correu do seu chamado, se escondeu, a mente venceu ele. O mesmo Gideão mudou a sua postura, a mente não vence mais, e ele, pelo poder do Espírito, venceu a guerra. E eu quero te dizer, você está na batalha, tanto fora de você como dentro de você, mas o mesmo Deus, o mesmo Deus que deu vitória a Gideão, Ele disse em Malaquias, no último livro, eu não mudo. E se Ele não mudou no Antigo Testamento, Ele não vai mudar aqui também não. Porque o mesmo Deus que deu vitória a Gideão, Ele tem vitória para a sua vida. Talvez você pode ser Gideão, que somente tem vencido você. Mas eu te convido a ser o mesmo Gideão que venceu a guerra só com 300. E eu quero fazer uma pergunta, muito bem calmo, porque eu falar que eu posso me esgoelar de gritar que não vai adiantar nada, mas o Espírito Santo ainda trabalha. Quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar ou voltar para os caminhos do Senhor. Outrora, foi como Gideão, no passado, achou que não era capaz, mas hoje Deus te chama para ser o Gideão que venceu guerra. Se tiver alguém para Jesus aqui nessa noite, ou voltar para os caminhos do Senhor nessa noite, por favor, levante a sua mão, que nós iremos orar por você. Eu vou ser paciente para te esperar. Cholaramando, labasiguiando, labassai. Mediante ao culto que você contemplou. Cholaramai, labasiguiando, larabai. Tem alguém que quer aceitar o Senhor nessa noite, ou voltar para os caminhos do Senhor? Levanta a sua mão, que o nosso pastor estará orando por você. E pelaquela morte na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus, a tua alma será purificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu vou esperar 20 segundos. Você tem 20 segundos para alcançar a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, 20 segundos só para alcançar uma vida inteira. Última vez que eu pergunto, tem alguém que quer aceitar o Senhor ou voltar para os caminhos do Senhor neste lugar? Eu esperei, porque depois ainda falar que o pastor fez o apelo muito rápido, não deu tempo. Eu esperei, mas que Deus te deu outro tempo. Eu vou orar por você, como eu oro todos os dias para as pessoas que não aceitaram o Senhor, pedindo para que Ele te dê tempo, graça e misericórdia.